Bem, gente, esse é um vídeo da atividade 2, né? A gente tinha que selecionar um tema. O tema que eu selecionei foi hipertextualidade, né? E eu peguei um subtópico de letramento digital, né? São assuntos que se entrelaçam e eu achei interessante fazer essa atividade, esse vídeo dentro desse contexto. Primeiramente, a gente vai para uma pequena introdução, para que seja a hipertextualidade, né, vão ser apresentados os conceitos básicos, e depois disso a gente vai para a prática, né, dos jogos do letramento digital em si. Oi, aluno do Brasil Escola, seja bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Lara Brenner, professora de língua portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é hipertexto, matéria sobre a qual talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que vem caindo reiteradamente nas provas de linguagens e códigos do Enem. Conhece esse tema? Antes de te apresentar o conceito, eu gostaria de que você se imaginasse lendo um romance. Sei lá, por exemplo, Harry Potter. Adoro. Se você abrir ali na página 153 de cara e nunca tiver lido a obra, provavelmente não vai entender nada, né? Vai pegar o bonde andando. É preciso então que se leia a página 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Você nem tem muita escolha, porque a leitura é linear, tem que seguir aquela ordem, senão não entende. De certa forma, então, concorda comigo que não deixa de ser uma imposição sobre você? Ok, então. Agora vamos mudar o cenário. Imagina você navegando pelo Instagram, por exemplo, ou então qualquer outra rede social. Tá ali no seu perfil, na sua timeline, de repente vê uma amiga que marcou um amigo, aí você entra no Instagram daquele amigo que é dono de um restaurante, aí você já entra no Instagram do restaurante que pertence ao amigo e lá já entra numa localização que alguém marcou e aí já vai entrando não sei onde, decide voltar para sua própria timeline. Olha só, a gente faz um rolo nas redes sociais. Perceba então a diferença com relação ao livro. Olha só a sua liberdade. Pois bem, esse é o nosso ponto de partida para entender o que é hipertexto. Esse termo, aluno, foi criado por um estudioso chamado Theodore Nelson nos anos 60 para se referir a uma forma de escrita e de leitura não linear. Esse é mais ou menos o jeito como o nosso cérebro funciona, fazendo ligações, estabelecendo conexões, ligando cores, sons, sensações, por exemplo. A gente não pensa de maneira linear de jeito nenhum. Assim, querido, no hipertexto, o leitor passa a ter uma participação muito mais ativa. Isso acontece porque ele pode seguir caminhos variados dentro do texto, estabelecidos nada mais nada menos do que pela escolha dele próprio. É por isso que se diz que o leitor, e aqui entendendo o leitor no seu sentido mais amplo, é coautor do texto, ou seja, ele segue o caminho que ele mesmo escolher. Pode assim o leitor, então, construir tramas paralelas, por assim dizer, de acordo com seu próprio interesse. Para esclarecer, veja como seriam representações imagéticas da leitura tradicional, linear, e da leitura em hipertexto. Olha como elas são diferentes. Agora, aluno, atenção, atenção! Hipertexto não é só em internet não, hein? É claro que lá fica bem evidente a força decisória do leitor. Ele sabe que caminho ele quer percorrer, entrando nos links, clicando nas pessoas, nos perfis e tudo mais. Mas isso acontece em vários outros gêneros. Por exemplo, dicionário. Dicionário, quem escolhe o percurso é o próprio leitor. Veja bem, você não precisa ler amor para entender o significado de zebra, por exemplo, né? Enciclopédias, álbuns de foto, revistas. Olha, você não precisa ler a primeira reportagem para entender a última. Você pode ler a revista da última reportagem para a primeira, e sem que isso atrapalhe seu entendimento. Bem, gente, como a gente pode ver no vídeo, né, a gente viu que a hipertextualidade é essa coisa assim não linear, né? Essa proposta aqui, inclusive as redes sociais se utilizam bastante, né? De estar aqui, clicar em uma coisa, ver um assunto interessante, já ir para outra página e assim navegando por N assuntos, né? Em resumo, a hipertextualidade é isso, essa coisa não linear de você não precisar estar dentro daquele molde e fazer aquele passo a passo. Você pode estar obtendo conhecimentos paralelamente, né?
Então vamos lá, como é que seria tratado isso com jogos e para o letramento digital. Vamos ver aqui. Tem esse joguinho aqui que é bem interessante, né? Que é o robô que pega letras. Vamos lá dar uma jogadinha. Ele tem uma musiquinha de fundo, não é muito alta, né? Basicamente a proposta do jogo é ele te dar uma palavra, né? E as letras elas estão espalhadas, né, pela fase. Aí você vai pegando aqui, ó, letra E aqui do foguete, ó. Consegui pegar a letra E. Ó, e se eu pegar uma letra errada, eu perco uma vida, né? E o objetivo é esse, né? Não necessariamente a criança tem que pegar as letras na ordem, né, que da palavra, né? No caso da palavra foguete, não tem que pegar F ou não. Ela tem que pegar as palavras que estão contidas na palavra foguete, né? Então, ela pode pegar o F primeiro, depois pegar o E, pegar o O, não tem problema, né? Ela só vai ser penalizada caso ela pegue alguma letra incorreta. Caso ela pegue a letra correta, ela passa para uma próxima fase, onde tem uma nova palavra. E da mesma forma, não necessariamente ela tem que pegar as letras em sequência. Tem a fasezinha aqui que tem os desafios e, né, você não pode cair ou pegar a letra incorreta, né? Você tem que estar aí, além de jogando, né, completando a palavra. E é um recurso muito interessante, né? Um joguinho simples, né? Você percebe que dá para a criança interagir bem, né? É algo interessante, é lúdico, é colorido, né? Usa de muito do que interessa para as crianças e é um super recurso, né? Ao meu ver, é um recurso extraordinário, né? Que a gente sabe das diferenças que tem do ensino particular para o ensino público, né? Eu que estive dentro de uma escola pública sei a dificuldade, mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser levada também para a escola pública, né? Assim como qualquer um desses outros jogos. Por exemplo, tem esse outro jogo que eu também achei muito interessante, que é um jogozinho de quebra-cabeça. Você escolhe uma lenda do folclore brasileiro, por exemplo, vamos escolher aqui o Boto Rosa. Ele apresenta um resumo da história, né? Aí você clica aqui no quebra-cabeça. A partir dele você pode escolher o nível de dificuldade, se são 20 peças, que seriam para crianças maiores, 6 peças, que seriam para crianças, né, uma idade mais pré-escolar, né, que estão aprendendo a mexer no computador. É interessante, né, porque a partir dele você vai montando aqui o quebra-cabeça, ó. E aquela historinha folclórica, né, do Brasil, que geralmente é deixada de lado, geralmente passa batido, né, vai sendo fixada através desses jogos, né? É interessante, né? Dentro desse site aqui existem inúmeros jogos, existem também inúmeros sites que trabalham com jogos educacionais, né? Eu acho que o licenciando em computação tem condições de levar esse tipo de jogo para dentro da escola pública também, né? Eu acho que não, independente das dificuldades técnicas que a gente sabe que existe, material e tudo, mas eu acho que é possível sim, não é nada do outro mundo, né? É possível levar esse tipo de jogos. Também temos aqui o Mestre da Tabuada, que é muito legal, né? Você pode escolher aqui, ó, falando um pouquinho da hipertextualidade, não necessariamente você precisa passar pela soma, pela subtração, multiplicação. Não, a criança vai escolher o que ela se sente mais à vontade. Se ela quer soma, ela vai, vem aqui, né, e vai jogar o joguinho da soma. Tem as instruções de o que é que ela tem que fazer, como é que ela, quais os botões do teclado ela tem que apertar, e ela vai jogar. Aí tem um passarinhozinho que você controla, aí você pega aqui o número 1. Aí você tem que pegar o sinalzinho de mais, ou deixei passar. Aí vai aparecer outro. Pronto, aí eu pego o sinalzinho de mais, pega.
Aí ele vai aparecer com mais um número, né? Eu tenho que desviar aqui dos... Aí quando eu pegar o sinalzinho de igual, então eu peguei o sinalzinho de igual, aí eu tenho que saber a resposta, que no caso é bem simples, né? Uma conta bem simples. Aqui, ó. Aí feito isso, você acertou a alternativa e vai para a próxima fase. Em outros números, você tem que continuar desviando aqui dos outros inimigos, digamos assim. Aí faz a sua operação, verifica e quando aparecer a resposta certa, você vai pegar e ganha pontuação. É muito interessante, né? Esses recursos podem ser usados para crianças de várias faixas etárias. Existem outros tipos de jogos mais apropriados para adolescentes, né? Ou seja, essa coisa de sair dessa estrutura rígida do papel, da leitura linear, né? Trazer essa coisa da hipertextualidade, né? Até mesmo já dentro da faculdade, com relação às wikis e outras ferramentas. Por exemplo, o H5P é uma ferramenta incrível já para trabalhar nessa parte de adolescente, para trabalhar com a parte já mais no nível de graduação, né? Também tem esse joguinho aqui que é muito interessante, né? Que é de pintura, né? Que as letras são monstros, né? Hoje em dia as crianças são fascinadas por essas coisas de monstrinhos, de figuras coloridas, né? E isso chama muito a atenção da criança e está estimulando ela a aprender. Não é só um jogo que quer ganhar o dinheiro da criança ou quer lucrar. É um jogo que tem essa parte do letramento, tem essa parte da criança entender o mundo digital, aprender a mexer no mouse, aprender a mexer na ferramenta, aprender a mexer na internet, né? Então, são recursos interessantes que podem ser levados tanto para a escola pública como para a privada, claro, que cada um dentro das suas limitações, né? Mas é algo interessante, é algo que pode ser feito, não é algo impossível. E é isso, né? A minha atividade, essa foi a proposta de aula, né? Eu quero agradecer aqui. E é isso aí. Obrigado.